Então vamos lá, vamos conhecer esses óleos essenciais na prática, porque eu sei que muita gente tem dúvida, muita gente pensa que quando a gente começa a explicar, começa a pensar que pode ser um pouco perigoso usar ele, ou então começa a ficar com um tanto de dúvidas sobre como realmente a gente deve usar para ele ter uma eficácia, né? E eu vou colocar aqui algumas formas mais comuns e mais eficazes que eu uso principalmente nos meus atendimentos, com os meus interagentes, e a gente tem resultados bem interessantes. E o principal deles, para mim, sempre vai ser a inalação. A inalação ela pode ser feita pelo difusor de ambiente, pelo difusor pessoal, a vaporização. Aqui a gente tem uma figura de uma pessoa cheirando diretamente no frasco e aqui uma pessoa pingando na mão. A gente vai discutir sobre isso aqui. Olha só. Se você quer um efeito terapêutico, se você está querendo fazer um tratamento, você cheirar diretamente no frasco, você não vai ter a liberação suficiente de moléculas dos óleos essenciais para então ter aquele efeito terapêutico. Você pode usar dessa forma se a gente estiver falando, por exemplo, você tá com o nariz entupido. Aí você pega o óleo essencial de hortelã-pimenta, que é muito forte, muito bom para isso. Aí você pode cheirar dessa forma. Ou então, para aquelas pessoas que, os aromaterapeutas, que fazem a linha de atendimento mais vibracional. Aí sim. Agora, quando a gente fala de uma regulação de neurotransmissor, quando a gente fala de tratar o emocional, ou então até algum tratamento que seja mais físico, você usar ele cheirando diretamente assim no frasco, você não tem todos os benefícios do óleo essencial, ou você tem ele de forma muito minimizada. Quando você pinga na mão, isso aqui, ó, eu espero que essa foto tenha sido tirada de um óleo essencial diluído. Por quê? Muitos óleos essenciais, eles têm um potencial que a gente chama de dermoagressivo. O que é isso? Ele pode dar alguma irritabilidade na mão. Então pode coçar, pode às vezes até deixar uma vermelhidão. Tem alguns que têm esse potencial muito mais forte, por exemplo. O óleo essencial de canela, ele queima, ele literalmente queima. Eu já me queimei com esse óleo só de encostar. Então, ele é um óleo que você não pode nem pensar em pingar assim na mão. Então, é uma coisa que eu já não recomendo, porque para você fazer o uso dele assim, primeiro você tem que conhecer o óleo e saber da segurança dele. Então, existem óleos que são seguros. Existem óleos que não são seguros para fazer isso. Então eu recomendo que nenhum óleo seja pingado diretamente na mão. Se você for fazer uma inalação para algum tratamento, eu recomendo, uma forma que eu faço, às vezes eu não estou com o meu difusor pessoal, uma forma que eu faço que eu acho bem prática é pegar um pedacinho de papel higiênico, coloco ele na palma da mão, pingo o óleo essencial e então eu faço a inalação, porque assim o óleo essencial não fica diretamente em contato com a minha pele e esse potencial dermoagressivo dele não vai me atacar, né? Então, essas imagens elas foram ilustrativas assim, justamente para mostrar o que não devemos fazer quando a gente quer um tratamento eficaz. E vou mostrar aqui cada um deles. O uso tópico seria o uso pela absorção da pele, né? Então você passa na pele e você tem a absorção. O banho de assento seria aqui eu não tenho a imagem, mas o banho de assento ele é para mais para problemas ginecológicos, né? O escalda-pés ele tem um potencial muito interessante, porque pela sola do pé a gente também tem uma absorção. E para quem usa aí outras terapias integrativas, a gente tem os pontos de reflexo no pé, né, na planta do pé, que é aquela técnica que é chamada de reflexologia podal, onde cada pedacinho é referente a alguma parte do corpo. Então, para os terapeutas que trabalham com essa linha, o escalda-pé é bem interessante. Mas mesmo que não seja, ele é uma técnica que é bem interessante a gente agregar quando a gente fala de cuidado com o emocional. Aqui a gente tem um difusorzinho pessoal, né, que é um colar onde você coloca o óleo essencial nesse recipiente. Não sei se dá para ver aí, mas ele tem um furinho. E vamos conhecer cada um deles. Difusor de ambiente e difusor pessoal. Qual que é a diferença deles? Existe uma dúvida muito grande
E muitas pessoas acham que o difusor de ambiente é melhor, por quê? Porque ele é mais caro. Aí tudo que é mais caro é melhor, né? Mas na verdade, a minha linha de tratamento, eu não gosto de recomendar muito o difusor de ambiente. Por quê? Nele, você vai ter uma quantidade de óleo essencial muito maior sendo gasta, porque você vai ter que colocar de 6 a 10 gotas por vez que você vai usar para ele difundir no ambiente inteiro. Aí você tem que tomar cuidado, porque se você tiver animais no ambiente, você não pode ficar usando óleo essencial dessa forma, porque os neurônios olfativos deles são muito mais sensíveis do que os nossos, e isso pode prejudicar o animal de alguma forma. Se você tiver criança pequena no local, não é interessante também. Por quê? Porque a criança, ela pode fazer o uso do óleo essencial, não de todos, mas ela pode fazer o uso do óleo essencial, mas ela precisa de uma dosagem diferente da gente. Por exemplo, nós, adultos, podemos colocar um óleo essencial no ambiente e ficar nesse ambiente pelo tempo que é determinado pelo aromaterapeuta, que normalmente é uns 20 minutos. A gente não pode ficar tanto tempo também exposto à inalação do óleo. Primeiro porque, dependendo do óleo, você pode sofrer uma espécie de intoxicação, ou seja, aquilo ali pode começar, ao invés de beneficiar, prejudicar o seu organismo. E também porque quando você fica muito tempo exposto a um óleo essencial, o que vai acontecer não é que o efeito dele vai ser maior, o contrário, o efeito dele vai começar a não acontecer. Não é que vai fazer efeito contrário, vai começar a reduzir o efeito. Isso acontece porque os nossos neurônios olfativos, eles têm um mecanismo de proteção. Nosso corpo, ele é muito inteligente, se a gente for olhar. Tudo que acontece no nosso corpo é para defender a gente. Então, se a gente fica exposto a um cheiro por muito tempo, eles se dessensibilizam e param de gerar esses impulsos elétricos, que é o caso, por exemplo, quando você chega em um ambiente e tem algum cheiro muito forte, você sente aquele cheiro. Aí passa um tempinho, você para de sentir aquele cheiro. Por quê? Não é porque você acostumou, é porque o seu neurônio olfativo se dessensibilizou e aquele cheiro parou de chegar no seu cérebro, tá bom? Então, o difusor de ambiente, o que eu acho que ele é bom? Porque você consegue, às vezes, você tem uma casa onde está todo mundo ansioso. Você coloca o difusor de tomada lá e consegue fazer o tratamento para todo mundo, consegue relaxar todo mundo e beleza. Agora, se você está fazendo tratamento só para você, talvez ele não seja interessante pela questão do custo, porque o próprio difusor de ambiente é mais caro. E além disso, você vai usar mais óleo essencial. Como eu falei anteriormente, óleo essencial não é tão barato. E a gente tem também a questão da sustentabilidade, né? Falei para vocês o quê? Que óleo essencial é extraído das plantas. Como vocês acham que isso acontece? A gente não pega a plantinha lá do quintal e faz uma quantidade muito grande de planta para extração de um pouquinho de óleo essencial. Então você tem aí uma tonelada de pétala de rosa para fazer 1 litro de óleo essencial de rosa. Então é uma coisa assim que, se a gente for olhar pela questão ambiental, não é tão sustentável. Então, a minha recomendação é que você não fique usando óleo essencial para qualquer coisa. É claro que eu sei que quando a gente conhece o óleo essencial, quando a gente vê o efeito que ele dá pra gente, a vontade que a gente tem é de usar ele o tempo inteiro, de mostrar para todo mundo, de usar o tempo todo. Só que, se a gente for olhar a questão ambiental, isso não é sustentável. Então, se você está fazendo um tratamento só para você, eu recomendo que você não use o difusor de ambiente por essa questão, por ele gastar mais óleo essencial e muitas vezes por você ter que controlar quem entra naquele ambiente. Então, se você tem um bebezinho e você coloca um difusor de ambiente e você está nele, isso pode ser muito prejudicial para a criança, principalmente se a gente estiver falando de um óleo essencial que tem um potencial dermoagressivo, porque quando ele aquece, esse potencial fica muito maior. Por exemplo, eu amo o óleo essencial de gerânio. O óleo essencial de gerânio, eu posso usar ele por inalação tranquilamente, que eu não tenho nenhum problema. Mas se eu colocar ele num difusor de ambiente, eu me coço todinha.
Ou seja, ele está no ambiente, ele não está em contato diretamente comigo. Na verdade está, né? Porque as moléculas vaporizam e elas ficam aí no ambiente. Tudo que está no ambiente a gente tem contato, tanto pelo olfato quanto pela pele. E só de o vapor dele encostar na minha pele, eu já começo a me coçar. Então, isso é uma prova muito grande de que a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está colocando nele também. Então, o aquecimento, ele potencializa isso. E para a gente conseguir escolher qual óleo essencial que a gente vai colocar ali, ou a gente tem que passar por um aromaterapeuta cada vez que a gente for fazer, ou a gente vai precisar estudar sempre por cada óleo essencial que você estiver querendo usar. Então, eu recomendo as formas mais seguras para você ficar mais independente de ter um profissional ali que sempre fique te instruindo. Mas, se for da sua vontade você passar por um aromaterapeuta constantemente, também é interessante para você sempre ter um tratamento bem adequado para você. Principalmente se a gente estiver falando de uma linha de atendimento que você tenha mais afinidade, por exemplo. Você gosta mais do vibracional, você gosta de usar homeopatia, gosta de usar floral. Então, todas essas coisas são mais voltadas para o vibracional. Você sempre ter ali alguém que vai te recomendar um floral que é mais adequado é interessante. Ou se você quer tratar o seu emocional, interessante que você passe por um aromaterapeuta que faz esse tipo de atendimento e que realmente faça uma análise do que é o seu desequilíbrio, de como que você pode usar aquele óleo essencial com segurança, tá? Então, aqui são dois caminhos para a gente usar com segurança e com eficácia. Ou estudar sobre cada óleo essencial que você está usando e sobre o desequilíbrio que você está apresentando no momento, ou então passar por um profissional que vai te orientar corretamente. Mas essas aulas que eu estou dando para vocês aqui, elas vão dar um direcionamento muito bacana para você começar a usar os óleos essenciais e começar a ver os benefícios dele no seu dia a dia. E em comparação a ele, a gente tem o difusor pessoal, que eu particularmente amo a ideia, eu amo a pessoa que inventou isso aqui. Por quê? O óleo essencial, você não precisa de milhões de gotas, você precisa de uma gota. Ele é muito concentrado, então se você pinga uma gotinha ali, você de repente consegue usar o dia todo, dependendo do que você estiver tratando. Se for um tratamento assim, a aromaterapeuta te passou um tratamento que é, sei lá, 21 dias. Aí é interessante que cada vez que você for fazer a inalação, você reponha aquela gotinha, porque aí o efeito ele fica mais potencializado que se você ficar reaproveitando a gota. Se bem que dependendo do óleo essencial, aquele cheiro dura muito tempo, até uma semana, enfim. E uma gota, né? Então, se a gente for olhar, ele é algo bem potente. E ele é bem prático, porque você não precisa estar fechado no ambiente, você não precisa ficar pegando o paninho e ficar inalando. O que você precisa fazer aqui é pegar o algodão, pingar seu óleo essencial, colocar no difusor. Precisa sair, não pode ficar parado inalando? Vai embora com seu difusor, tá? E fica pelo tempo determinado, mais uma vez, no máximo 20 minutos, para que aquilo não comece a parar de fazer efeito para você. E os difusores, como que eles funcionam? Acabou que eu já falei aqui, não passei o slide, né? Então, eles têm, na verdade, duas formas de ação, que na verdade, não é o difusor, é o óleo essencial que está no difusor, que é no nosso sistema límbico. Então, através dos nossos neurônios olfativos, ele vai agir lá no sistema límbico e vai fazer a regulação. Já citamos isso. E a outra via em que ele vai fazer algum efeito é pela via respiratória, que é o que? Você vai inalar, uma parte vai para os neurônios, outra parte vai lá para o seu pulmão. Então lá, por essa forma de aplicação, você também consegue, além de ter um tratamento emocional, ter um tratamento respiratório. Então tá com rinite, tá com sinusite, sei lá, tá tossindo, você pode fazer uma inalação do óleo essencial
e você vai ter um efeito terapêutico sim. Eu não quero que você trate o óleo essencial como um medicamento. Por quê? Primeira coisa, os efeitos colaterais de um óleo essencial são muito mínimos. Então, assim, praticamente não existem efeitos colaterais se você usa da forma correta. E outra coisa, o óleo essencial, ele não é para ser usado para você só mascarar sintomas, mas para você tratar a causa. Ou seja, existe óleo essencial para dor de cabeça. Ok, todo mundo fala, hortelã-pimenta é um óleo essencial bom para dor de cabeça. Ok, mas se a sua dor de cabeça for de origem hormonal, se for por causa da sua TPM, será que se você pegar o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele vai ajudar? Não vai. Às vezes ele vai aliviar ali na hora, mas a sua dor de cabeça vai voltar. Então, o óleo essencial, a aromaterapia mesmo eficaz, ela deve ser usada indo lá na causa do seu problema e não no sintoma. Então é muito autoconhecimento quando a gente começa a usar óleo essencial, porque você vai começar a pensar assim, nossa, eu tô com dor de cabeça, o que será que eu fiz? Aí você vai pensar, será que foi alguma coisa que eu comi? Será que é minha TPM? Será que minha menstruação tá chegando? Será que foi a luz do sol? Então você vai começar a perceber o que é que te causa aquilo ali. Então, se foi por alguma coisa que você comeu, inala aí um hortelã-pimenta com um gengibre, que são óleos essenciais bons para a questão estomacal. Agora, se a gente está falando de uma dor de cabeça hormonal, usa um gerânio, uma sálvia. A sálvia é interessante porque, além dela ajudar a fazer uma regulação hormonal, ela ainda é um óleo essencial que reduz a dor. Então, você vai estar aí tanto tratando o sintoma quanto a causa dele. Então, é bem interessante quando a gente começa a fazer essas associações, porque a gente começa a ter muito menos problemas de saúde quando a gente descobre o que é que faz mal para a gente. E eu acredito que você que está nesse curso está buscando essa cura, está buscando essa saúde de forma integral, né? E o uso tópico, para que a gente usa ele? Para coisas bem locais ou então até mesmo para o emocional. Por exemplo, para o emocional, nós temos na região aqui do intestino, na região da barriga, uma rede de neurotransmissores também, onde eles são produzidos. Então, se a gente faz uma diluição de um óleo essencial, vou falar sobre a diluição também, tá? Se a gente faz essa diluição com óleo essencial e aplica na região da barriga, um óleo essencial que você usaria por inalação para tratar o seu emocional, você também tem um efeito benéfico. E qual que é a diferença de um para o outro? Quando a gente inala, a gente vai sentir o cheiro também. Então é assim, a aromaterapia não é só o cheiro, mas consequentemente a gente vai sentir o cheiro da substância. Então, você tem esse efeito terapêutico que eu particularmente acho muito mais rápido, mas para pessoas que têm problemas com o cheiro, que às vezes têm dor de cabeça com o cheiro, às vezes é intolerante a alguns cheiros, uma forma de você conseguir ter os benefícios sem ter esse problema, sem te incomodar, porque você também tratar com óleo essencial isso ficar te incomodando, para mim não faz o menor sentido. Então, uma forma é você fazer o uso tópico nessa região, quando a gente está falando do emocional. Ou então regiões que são de maior absorção, por exemplo, o pulso. Tem até algumas pessoas, eu também não tenho aqui para mostrar, tem algumas pessoas que tem aquele frasquinho Rolon, que é tipo, tem aquela esferinha como se estivesse aquele frasco de desodorante, só que é um frasquinho pequenininho e você rola ele e passa na pele. E esses pontos de absorção vão fazer o quê? Vão fazer cair na corrente sanguínea. Só que eu ainda gosto mais da região da barriga por causa do local onde os neurotransmissores são produzidos, a maior parte deles, né? Ok, essa diluição ela deve ser como? Depende de quem estamos falando. Se a gente estiver falando de um adulto, essa diluição ela pode ser, para o emocional, cerca de 5%. Tá? Então, como que a gente faz essa diluição para fazer o uso tópico do óleo essencial? Se a gente estiver falando de uma questão emocional, a gente pode fazer uma diluição de uns 5%. O que seria isso? Por exemplo,
Você pega um frasquinho de 10 ml, coloca óleo vegetal, lembrando que a gente está falando de óleo essencial, óleo vegetal, então é interessante que você use apenas frasco âmbar, a não ser que você não vai deixar aquilo ali armazenado, tá bom? Então 10 ml de óleo vegetal, prensado a frio, já falo para você o que é isso. Coloca lá, em 10 ml você coloca 0,5 ml de óleo essencial. Aí você pensa assim, como que eu vou medir 0,5 ml, sendo que o meu óleo essencial vem em gotas e não tem um marcador de volume? Como que você vai fazer isso? Você não vai precisar de uma seringa, não vai precisar de nada para ficar medindo esse ml. Você pode fazer isso de forma aproximada. Eu estou falando aqui que não é algo preciso, tá? A gente está falando de uma coisa bem... não precisa ser exatamente aquele valor para essa questão que eu estou falando para você. Então, isso significa o quê? 0,5 ml, a gente pode fazer aí um cálculo estimado, que é o quê? Cada 1 ml de óleo essencial equivale a mais ou menos 20 gotas do óleo. É uma média, por quê? Cada óleo essencial vai ser diferente por causa da densidade dele. Tem óleos essenciais que são mais ralinhos, então a densidade dele é menor. E aqueles mais viscosos, a densidade é maior. Então, nessa comparação, a gente tem o quê? Que a cada gota vai equivaler a 0,04 ml. Vamos fazer isso devagar. Então, se eu preciso colocar ali 0,5 ml, quantas gotas que eu vou colocar? Divide. Quando a gente divide, a gente encontra 12,5 gotas. Coloca 12, que já está de bom tamanho. Então, em 10 ml, você coloca 12 gotas e pode fazer a aplicação na região da barriga para você fazer um tratamento no emocional. Agora, se a gente estiver falando de um tratamento que seja mais superficial mesmo, de pele, alguma coisa mais física, por exemplo, você quer tratar uma acne, existe óleo essencial para acne, por exemplo, a lavanda francesa. A lavanda serve para quase tudo, você vai ver eu falando aqui dela várias vezes. Então, a lavanda francesa, ela é antimicrobiana, ela vai diminuir a dor, porque ela é um analgésico local, ela é anti-inflamatória. Então, você vai conseguir tratar a acne tranquilamente só com lavanda. Você pode, como a gente está falando de uma coisa inflamada, uma coisa que é mais forte, mais pontual, ou seja, você não vai aplicar na pele inteira, você vai aplicar no local da acne. Você pode fazer uma diluição aí a uns 15%. 15%, aí você usa a mesma lógica. Se em 10 ml eu preciso de 15%, quanto que isso dá? Vamos fazer. Então, 10 ml é igual a 100%, 15% dá quanto? Dá 1,5 ml. Então, você vai colocar 1,5 ml de óleo essencial em 10 ml de óleo vegetal. Como que eu vou saber quantas gotas isso equivale? Divide 1,5 por 0,04. Eu vou colocar 37 gotas. Então, é gota pra caramba, né? Ok, agora vamos ver o que é esse óleo vegetal. O óleo vegetal, para a gente fazer esse tipo de diluição, eu recomendo que seja um óleo vegetal prensado a frio. O que seria isso? Um óleo essencial, um óleo vegetal que não passou por algum processo de modificação dele. Então, é um óleo mais puro possível. É como se fosse aquele azeite extra virgem que você vê lá, que é o mais puro possível, tá? Que passou por menos processamento. Então, você pode comprar aí, por exemplo, um óleo vegetal prensado a frio de semente de uva. É um dos óleos mais baratos que a gente tem. O óleo de girassol, de gergelim. Esses óleos você encontra... Alguns deles, né, tipo, esses mesmo que eu falei, você encontra ele em mercados centrais, em frascos, parecendo frascos de azeite. Tem uma marca que eu não me lembro o nome, mas depois eu vou passar para a Juliana para ela colocar na descrição dessa aula aqui, para vocês procurarem, que é uma marca muito boa e é um dos melhores preços que eu encontro no mercado, assim, para comprar numa quantidade que não seja tão grande. Então, ele prensado a frio é interessante para você fazer uso sim. E você precisa ver também
se você for comprar frascos pequenos, em farmácia normalmente tem alguns frascos pequenos desses óleos. Só que eu não gosto muito desses que são vendidos em farmácia, porque normalmente eles têm outra coisa na composição. Então você vai ver lá, óleo de amêndoas. Aí tem 50 ingredientes e um pouquinho e óleo de amêndoas lá no final. Não sei se vocês já viram isso na composição. O que tá lá em cima, o que é o primeiro ingrediente de cosméticos, é aquele que tá em maior quantidade, normalmente, tá? Aqui no Brasil isso não é uma regra, então é normalmente que é dessa forma. Aquele ingrediente que está lá em cima, o primeiro de todos, é o que está em maior quantidade. O que está lá embaixo é o que está em menor quantidade. Aí você vai olhar o rótulo de um óleo desse e você vê que o óleo vegetal mesmo, lá de amêndoas, por exemplo, que a gente está falando, ele está lá no finalzinho, ou seja, não tem quase nada dele. O resto tudo é outra coisa. Então, que a gente nem sabe o que é na verdade, né? E a gente sabe que muitos ingredientes cosméticos, eles são a longo prazo, eles podem trazer alguma coisa e eles podem, tanto na questão cosmética, às vezes de reduzir o efeito daquilo, se você usa alguma coisa para o cabelo e ele dá um exemplo agora, né? Eu já estou entrando em outro assunto, mas só para a gente exemplificar isso da questão dos ingredientes, que é muito interessante a gente olhar. Às vezes você usa um óleo para o seu cabelo, e a primeira vez que você usa, seu cabelo fica incrível. Aí a segunda vez já não fica tão bom, depois vai diminuindo e chega uma hora que aquele trem não faz efeito mais. Isso aí é o quê? São ingredientes muito sintéticos que às vezes formam um filme no seu cabelo e não deixa que ele absorva outros nutrientes de outros cosméticos que você está colocando, porque aquela camada tá ali. Aí você tem que ficar usando o shampoo anti-resíduo, que é extremamente agressivo, porque o pH dele é muito alto. Então, não é uma coisa que você pode ficar usando sempre. Então, essa questão de você conhecer os ingredientes que você está colocando é bem interessante pelo fato de você ter uma eficácia maior quando você escolhe ingredientes que são melhores. E outra coisa também, esse óleo de amêndoas, ele é muito usado durante a gestação para evitar estrias. Aí ele vai lá e tem um tanto de ingrediente que a gente não gosta. A pessoa passa onde? Na barriga, que onde está o bebê. Então, conhecer sobre isso é também uma questão de saúde. Mesma coisa, se está lá é porque é permitido. Só que a gente não sabe quantos produtos no nosso dia a gente está usando com aqueles ingredientes. E também tem outra coisa, tem as pessoas que defendem, né? Respeito à defesa deles, mas eu tenho um posicionamento diferente quanto a isso, que se está lá é porque é permitido, porque é seguro. Só que existe o outro lado, né? Que existem estudos que desconfiam que aquele ingrediente, por exemplo, os parabenos, eles podem a longo prazo causar alguma coisa, aquilo ali pode estar relacionado a alguma doença que tem surgido. E se existem esses estudos, é porque há uma possibilidade. Não vou ser eu quem vai pagar para ver se isso é verdade ou não. Então, o que eu faço é já evitar esses ingredientes. Corto todos? Não, porque é impossível. A gente tem hoje inúmeros produtos que têm esses ingredientes e não tem como a gente evitar todos, infelizmente, né? Senão a gente acaba tendo produtos que não são eficazes e aí não adianta nada a gente usar produtos que não são eficazes porque não tem aqueles ingredientes, mas também não tem efeito nenhum. Então, isso aqui, voltando aqui, essa diluição eu tô falando para um adulto, tá bom? Essa de 5%, de 15%. Se a gente for falar de um bebê, é 0,05%, tá bom? Até coloquei aqui, ó. Acima de 15 anos você pode usar isso aí. Tratamento emocional até 5%. Dei o exemplo da acne, né? Que você pode usar uns 15%. Se a gente estiver falando de alguma alergia também, você pode usar nessa porcentagem de 15%. Se a gente estiver falando de um fungo, pode ser 15%. Então, coisas assim que são mais pontuais e mais severas, usa uma diluição maior, ok? Aí tem aqui as coisas que a gente pode usar, né? Que é um problema de pele, pode ser
alguma alergia, alguma parte que esteja coçando, uma picada de inseto, pode ser pela questão emocional, que a gente já tratou aqui, pode ser machucados. Então, por exemplo, caiu, machucou, crianças, né? Acontece isso muito. Se você tem filho pequeno, tenha óleo essencial de lavanda em casa, porque você pode passar ele nesses machucados assim, ó, que ele cicatriza rapidinho. A lavanda é um excelente regenerador celular. Então, o que vai acontecer é que ele vai ajudar a cicatrizar aquele machucado mais rápido, tá? E o problema respiratório também, você pode fazer o uso tópico, que é o quê? Fazendo a aplicação aqui, que aí a gente consegue fazer uma analogia com o Vick, né? Aquela pomada que é passada aqui assim, quando a gente está com o nariz entupido, congestionado e tudo. Ou então, porque aqui a gente tem absorção pela pele e pela inalação também. E quando você está com sinusite, você pode aplicar ele nessa região aqui. Para essa questão, a gente pode fazer uma diluição aí de uns 10% mais ou menos. E a aplicação sempre só nesse local aqui, tá bom? Quando a gente aplica aqui, por exemplo, um óleo essencial que vai descongestionar, que é anti-inflamatório, antimicrobiano, a gente começa a ter uma liberação muito grande do muco que está preso aí. A sinusite é quando essa região aqui, né, que está aqui nesse desenho, tá inflamada, tá? Então, na verdade, infeccionada, né? Então, a gente tem aqui o controle dos micro-organismos que estão agindo nessa região aqui quando a gente usa um óleo essencial que é antimicrobiano. E a gente tem, por exemplo, o óleo essencial de melaleuca, que é extremamente antimicrobiano e ele é de amplo espectro. O que isso significa? Ele consegue agir em vários micro-organismos diferentes, tá? Vírus, bactérias. Então, a gente tem ele como uma amplitude muito grande. Aí você me pergunta assim, por que não deu para usar ele para o coronavírus? Porque, na verdade, a gente está falando de amplo espectro, mas não é todo o espectro. Então, uma grande parte dos micro-organismos a gente consegue ter um controle com ele, mas não são todos. Por exemplo, dor de garganta. Eu acho que eu nem coloquei aqui nesse slide essa forma de uso. Mas, por exemplo, garganta infeccionada. Quando começa a ficar nesse tempo seco, né? Às vezes você acorda com a garganta mais seca, aí ela fica vermelha, aí de repente aparece um pedacinho de placa e aquilo ali vira uma infecção de garganta. Acordou com a garganta meio estranha? Vai lá, coloca água na boca, coloca uma gotinha de melaleuca e faz um gargarejo, tá? Quando você faz isso, você tá limpando aquela região ali dos micro-organismos que podem desenvolver essa infecção e ela acaba não sendo levada para frente. É claro que isso também vai depender muito de como está o seu sistema imunológico, mas na maioria dos casos, se você faz isso logo quando começa, você tem um resultado bem interessante, tá bom? O banho de assento, a gente vai usar ele basicamente para problemas ginecológicos. E a gente vai fazer como? Você vai colocar a água morna numa bacia, você vai diluir o óleo essencial em sabonete ou em shampoo neutro ou então em um pouquinho de álcool absoluto. Por que a gente vai fazer isso? Óleo e água não se misturam, tá? Tenha isso em mente. Eles não vão se misturar. E se você colocar ele na superfície, você pode, às vezes, até se queimar. Porque lembra que eu falei, quando o óleo essencial é aquecido, ele pode ser um pouco agressivo para a gente. É claro que aqui a gente não vai usar nenhum óleo essencial que tem um potencial dermoagressivo, porque ele vai entrar em contato com a mucosa, né? Então, a gente vai fazer uma diluição. Vai colocar, por exemplo, pega um pouquinho de shampoo, coloca aí umas 10 gotas do óleo essencial, diluiu, coloca na água, que aí ele vai dispersar nessa água. Então, faz o banho de assento por cerca aí de 10, 15 minutos, tá bom? Isso aí, por exemplo, se a gente estiver falando de uma candidíase ou de uma infecção de urina, você pode usar o próprio melaleuca.
É um óleo essencial excelente para isso, ele é muito antifúngico também. Então, para casos de candidíase, ele é o mais utilizado. Não é só dessa forma que ele é utilizado, você pode utilizar ele também diluído em óleo de coco, que também é antifúngico, colocar o óleo essencial e realmente passar na região aquela diluição. Sempre tomando cuidado com a diluição, você pode fazer aí a uns 5% para esse caso, porque a gente está falando de uma região que é muito sensível. E a vaporização na bacia. Isso aqui é a forma que eu mais gosto para qualquer problema respiratório, porque aí a gente tem o calor e o benefício do óleo essencial. Porque você vai fazer da seguinte forma, você vai pegar um recipiente de vidro, vai colocar uma água quente e o óleo essencial por cima. Então você vai cobrir a sua cabeça com uma toalha e vai ficar inalando aquele óleo essencial. Você vai fazer como se fosse uma cabaninha ali com essa toalha para que o vapor não se disperse e venha só para você. Aí você vai me perguntar, mas óleo essencial não dilui na água. Por que eu vou fazer isso? Porque aqui a gente está usando a água quente apenas como uma forma de estimular a vaporização do óleo essencial. Óleo essencial, de forma geral, já é uma substância muito volátil, ou seja, ela evapora com facilidade, tanto que a gente abre um frasquinho de óleo essencial e a gente não precisa chegar ele no nariz, a gente de longe já consegue sentir o cheiro dele. Tudo que a gente sente o cheiro com muita facilidade é uma substância muito volátil. E o óleo essencial tem essa característica, mas quando você aumenta a temperatura de uma substância volátil, ela evapora mais rápido ainda. Então, isso vai estar acelerando a evaporação do óleo essencial para que você consiga usar ele aí de forma rápida e bem eficaz, porque você vai ficar aí só de 5 a 10 minutos fazendo essa inalação com vapor. E é interessante que, se você fizer isso à noite, que se for no tempo de frio, né, que você não saia no frio de manhã para não resfriar. Então, tem todos esses cuidados, né? Depois que você fizer, você vai ter recebido muito calor. É bom que você fique bem agasalhado para não ter o risco de piorar o que você está querendo tratar. Nisso aí você pode usar não só um óleo essencial, mas você pode usar alguns óleos essenciais. Você pode usar aí, por exemplo, para sinusite, você pode usar um melaleuca, pode usar um eucalipto. O eucalipto é um expectorante muito bom, eucalipto globulus. Só que você não pode usar ele em pessoas que são hipertensas e crianças. Então, crianças pequenas, abaixo de 6 anos mais ou menos, não é recomendado que você use. Nem ele, nem o alecrim, nem o hortelã-pimenta. Então, você pode usar outros óleos essenciais que que tem essa ação antimicrobiana e que são expectorantes. O cipestre, ele é expectorante. A lavanda, o melaleuca, todos esses são antimicrobianos, limão siciliano, e são óleos seguros para você usar nesse grupo, né? Que você não vai poder usar o eucalipto, o hortelã. E a aplicação disso é problemas respiratórios de uma forma geral. Então você pode usar aí se a pessoa tiver com tosse, se a pessoa tiver com sinus inflamado ou infeccionado, uma gripe. Então tudo que envolve aí o trato respiratório, você pode utilizar a vaporização na bacia, que é uma técnica bem rápida. Então você pode usar aí durante uns 5 dias, cerca de 3 vezes ao dia, mais ou menos, você consegue ter um resultado bem interessante. Fez uma vez, melhorou? Continua fazendo. É um tratamento e você não pode interromper ele, mesmo que você tenha melhorado aí logo no primeiro dia, porque isso vai fazer com que não volte aquele sintoma que você teve. E o escalda-pés é o quê? Você vai colocar uma bacia com água morna, de morna para quente, e se você for uma pessoa hipertensa, você vai colocar essa água de morna para fria. E você vai colocar aí o óleo essencial do mesmo jeito do banho de assento. Você vai diluir ele em shampoo ou sabão neutro e colocar lá na água. Pode ser em um pouquinho de álcool também para fazer essa diluição.
porque aí ele dispersa todinho. Se você colocar só as gotinhas, ele vai ficar na superfície, tá bom? Aí você fica aí cerca de 15 minutos. A aplicação dele é uma técnica bem complementar. O próprio ato do escalda-pés, mesmo se você não usar o óleo essencial, ele já tem um efeito terapêutico, porque se você está aí estressado, com muita ansiedade, o escalda-pés é uma técnica que te ajuda a descarregar um pouquinho as tensões, isso fisicamente dizendo, tá bom? Tanto que existe uma técnica que tem os pontos de reflexo no pé, a reflexologia podal. Então, esses pontinhos também são interessantes, porque quando você faz isso, você está estimulando todos ao mesmo tempo e isso traz benefícios para o emocional. Agora, se você usa isso com óleo essencial, você tem um efeito potencializado. E outra coisa, o tempo do escalda-pés é cerca de 15 minutos. Então, se você estiver fazendo uso de um óleo essencial, faz o escalda-pés enquanto você faz a inalação. Isso vai trazer um resultado bem melhor, porque aí você vai estar fazendo de forma complementar. O escalda-pés sozinho não vai fazer nada. Apesar dele ser muito relaxante, ele não vai fazer nada sozinho. Da mesma forma que o óleo essencial, apesar dele ser muito eficaz, dependendo do caso, né? Se a pessoa, por exemplo, estiver numa depressão profunda, só o óleo essencial pode ser que não tire ela desse estado. Mas o que vai acontecer é o seguinte: os óleos essenciais eles vão regular neurotransmissores, a gente vai chegar nessa parte, e essa regulação faz com que a pessoa tenha aquele impulso inicial para conseguir fazer outras coisas para melhorar. E uma pergunta que eu imagino que você esteja aí na cabeça é onde que você vai comprar, porque eu falei sobre ele ser diferente da essência e às vezes você pode ter ficado com receio de ir lá comprar e comprar um negócio errado. Então tem algumas dicas aqui que eu vou dar para você, que você pode se orientar na hora de comprar um óleo essencial e realmente estar levando um óleo essencial para casa. Então a primeira coisa é você se atentar ao valor. Então existem marcas que são caras, existem marcas que são mais baratas. Isso aí não tem a ver com eficácia, com qualidade. Só uma marca que eu conheço até hoje que eu vi que ela é mais barata e a qualidade é inferior, mas normalmente o preço não tem a ver com qualidade, mas sim com o nome no mercado. Vou citar algumas marcas que eu gosto. A Laszlo é uma marca excelente, porém ela é uma marca que tem um custo mais elevado. A Harmony é uma marca muito boa, porém também tem um custo elevado em alguns óleos. Ela tem alguns óleos diferentes, mas em comparação a Laszlo o custo não é tão elevado, então é um custo assim mediano. E uma outra marca que eu gosto bastante é a Flora Brasil, que é a marca que eu trabalho desde quando eu comecei. Eu conheci essa marca e eu gostei muito. Ela, para mim, tem dois benefícios muito bons: a qualidade e o preço. Por enquanto, ela ainda não tem tanto nome no mercado. E isso faz com que o preço seja bem mais acessível do que os outros e não perde nada em qualidade. Como que eu sei disso? Eu, como química, antes de começar a trabalhar com esse óleo, eu peguei todos os laudos de pureza, de cromatografia. Eu tenho aqui muito material sobre o óleo essencial, sobre a composição dele. E eu fiz questão de conferir um por um antes de disponibilizar ele para os meus interagentes e para mim também. Depois eu fui fazendo teste com alguns, fui comprando um ou outro e fui testando que realmente a eficácia dele é real e aqueles laudos, eles são verdadeiros, né? Que eles comprovam a eficácia mesmo. E essa marca, eu trabalho com ela há muito tempo, nunca tive problema com nenhum óleo. E outra coisa que você pode verificar é se eles são vendidos em frasco âmbar, que é o frasquinho dessa cor aqui, ó, o frasquinho mais escuro. Porque o óleo essencial, ele pode ser degradado com a luz, com os raios ultravioletas. E se ele tiver em frasco transparente, isso vai acontecer e aquela molécula pode quebrar, se transformar em outra e às vezes até formar um produto que seja tóxico. Mas se ele for armazenado em frasquinhos âmbar,
esse risco não existe, porque o âmbar ele bloqueia a radiação ultravioleta. Se você encontrar um óleo essencial e ele estiver armazenado num frasco transparente, corre, isso não é óleo essencial. Ou se é, já deixou de ser há muito tempo. Se era, né, já deixou de ser há muito tempo. Então, essa é outra coisa que você deve se atentar. Sobre o preço, se você, para eu dar um valor estimado aqui, não sei na cidade de vocês aí, mas aqui em lojas é muito difícil encontrar. Eu prefiro comprar na internet. Todos esses que eu falei você encontra na internet, tá bom? Se você achar um óleo essencial, por exemplo, o que é mais barato normalmente é copaíba, laranja doce. Eles têm um valor de cerca de R$30. Se for mais barato do que isso, pode ficar um pouquinho desconfiado, tá bom? A internet vai ser o lugar que você vai encontrar mais fácil. Tem um site oficial da Laszlo, tem várias outras lojas que vendem Laszlo. A Harmony também tem o site da própria loja. A Flora Brasil também. Mas se você preferir, você também pode comprar comigo, esse da Flora Brasil. Inclusive, se você precisar, eu faço já as combinações, porque às vezes você quer usar mais de um óleo essencial para alguma coisa específica. Eu já forneço no frasquinho com essa mistura, né, onde você pode ter um benefício potencializado, que é o que a gente chama de sinergia, quando a gente mistura alguns óleos essenciais e a gente faz o uso deles aproveitando a substância que está em maior quantidade ali naquele óleo. E para você me encontrar, eu coloquei aqui o meu @, que é o meu Instagram. Aí você pode me achar por lá e a gente conversa para ver o que é que você precisa, tá bom? Tem essa opção, mas aqui nessa aula eu vou colocar algumas opções para você e mostrar alguns desequilíbrios que a gente pode estar tratando com óleo essencial.